Arquivo 901. O campo de nevoeiro. As primeiras referências surgem em fotografias borradas guardadas em caixas metálicas recuperadas de um depósito rural abandonado. Relatórios incompletos, páginas arrancadas e mapas que circulam apenas entre estudiosos de fenômenos incomuns. A área não aparece em nenhum registro oficial recente, mas moradores mais antigos falam dela em sussurros. O que descrevem é uma planície que muda de lugar. Segundo eles, a cada geração, um campo de neblina densa caminha por entre colinas e florestas, como se fosse vivo. Onde ele passa, árvores se contorcem, o solo afunda e animais se recusam a cruzá-lo. Os relatos contam de vozes que chamam pelo nome de pessoas que não estavam presentes, de figuras que surgem dentro da neblina como sombras alongadas, e de uma luz vermelha, fraca, pulsante, como um coração enterrado sob a terra. Entre as caixas de documentos, encontrei uma última anotação. Área móvel, não estacionária. Marcações perdidas. Risco desconhecido. Acesso proibido. A trilha até o local não existia nos mapas. Era apenas um caminho de terra batida que surgia entre arbustos e desaparecia e logo adiante. A cada passo, a temperatura caía. O ar parecia parado, pesado demais, como se fosse feito de poeira antiga. A neblina começou fina, quase invisível. Depois, tornou-se espessa, opaca, como lã molhada. No chão, encontrei estacas de madeira marcadas com símbolos riscados às pressas, círculos sobrepostos, linhas que pareciam deslocadas, como se o autor tivesse tremido enquanto escrevia. Caminhei por metros que pareciam horas. À frente, uma clareira cercada por árvores deformadas abriu-se diante de mim. Elas não cresciam para cima, mas para dentro, curvadas para o centro, como se tentassem olhar para algo enterrado ali. No centro, uma rocha com fissuras profundas vibrava levemente, como se estivesse respirando. Assim que toquei a superfície da rocha, ouvi algo. Não era vento, nem passos. Era uma voz, mas não vinha do ar. Era como se estivesse dentro da minha cabeça, repetindo a mesma frase em tom grave e distante. Você voltou. Me afastei. A neblina começou a se mover. Não como vento, mas como se algo grande estivesse passando por dentro dela. Encontrei pegadas no solo. Não eram humanas. Tinham 3 pontas alongadas, profundas, e surgiam e desapareciam sem padrão. Em uma árvore próxima, vi marcas de arranhões que atravessavam a casca como lâminas. Mas não havia sinal do que as fez. Foi então que vi, por um breve segundo, uma sombra alta, fina demais para ser humana, caminhando dentro da neblina. Mas sem tocar o chão. A neblina aumentou. Não dava mais para ver o céu. Minha lanterna começou a falhar. Quando acendeu novamente, algo estava diferente. As árvores ao meu redor não eram as mesmas. Pareciam mais jovens. Ou antigas demais. Como se o tempo tivesse se reorganizado. O som voltou, agora mais alto. Várias vozes sobrepostas, algumas murmurando, outras chamando, outras chorando. Seguia a trilha de pegadas até uma depressão no solo. Dentro dela, havia restos de equipamentos antigos. Bússolas quebradas, lanternas enferrujadas, um diário encharcado de umidade. Folheei-o cuidadosamente. As últimas páginas descreviam ciclos de retorno. A planície se alimentando da percepção. E algo chamado o habitante da névoa profunda. Mas a última linha me fez congelar. Se a luz pulsar 3 vezes, corra. Ele acordou. A terra tremeu. E logo atrás de mim, uma luz vermelha fraca piscou 1 vez. 2. A luz pulsou pela 3ª vez. A neblina ao meu redor subiu em espiral, criando um corredor temporário. No fundo desse corredor, vi estruturas. Pareciam pedras erguidas, como um círculo ritualístico. Mas quando me aproximei, percebi que não eram pedras. Eram formas
orgânicas. Pareciam ossos gigantes, mas dobrados como cera quente. No centro do círculo, havia um buraco tão escuro que a lanterna não penetrava, e dele vinha o som. Um chamado profundo, grave, quase maternal. O chão vibrou. A neblina começou a ganhar forma, como braços compridos tentando sair do buraco. E de dentro dele, uma silhueta se ergueu. Alta demais, fina demais, sem membro definido. Apenas prolongamentos que se moviam lentamente. A cabeça, se era uma, se abriu em 4 direções, como pétalas negras revelando um vazio interior. As vozes ficaram claras. Elas não pediam, não ameaçavam. Chamavam meu nome. Corri. A neblina me perseguia como uma maré viva. Os símbolos nas estacas começaram a brilhar fracamente. As árvores pareciam tentar me segurar, com galhos que estalavam ao meu lado. Quando atravessei a última fileira de troncos, a neblina parou. Ficou atrás da linha, imóvel, como se obedecesse a um limite invisível. A planície voltou ao silêncio absoluto. Mas antes de ir embora, ouvi passos atrás de mim, leves, sincronizados com os meus. Não me virei. Voltei ao local dias depois com outro pesquisador. A trilha não existia mais. Não havia neblina, nem clareira, nem árvores deformadas. A floresta era completamente comum. Mas no porta-malas do meu carro, encontrei algo que eu não levará. Um pedaço da rocha respirante. A mesma fissura pulsante, agora batendo devagar, como um coração. Quando olhei para ela, por um instante, a luz vermelha pulsou 3 vezes, e a neblina começou a se formar atrás de mim.